Olá, diante do rápido aumento da urbanização nas últimas décadas, o desafio consiste em tornar as nossas cidades mais sustentáveis. Então esse é o tema do Ubra Conhecimento que está começando. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Eu começo apresentando Cristine Santos de Souza da Silva, que tem graduação em Ciências Biológicas e é doutoranda no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática aqui da Ubra e é docente na Universidade Luterana do Brasil e participa, está envolvida desse projeto de cidade sustentável. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Também quero apresentar Alberto Beto Mech, que tem graduação em Direito e é consultor ambiental. É professor universitário e por 6 edições coordenou o Seminário de Gestão de Resíduos Sólidos, Cidade Bem Tratada. Foi vereador no município de Porto Alegre entre os anos 2000 a 2012 e atua na área da política ambiental. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. E também quero apresentar Jonathan Michels, que é engenheiro civil e concluiu seu curso com o projeto Telhado Verde ou Cidade Sustentável. Seja bem-vindo, Jonathan. Obrigado. Obrigado. Eu quero começar a nossa conversa perguntando para a professora Cristine. Recentemente, o grupo onde você participa, o Jonathan participa, recebeu um prêmio Cidade Bem Tratada. O que se apresentou com esse tema Cidade Bem Tratada para receber o prêmio? Esse é um prêmio que foi concedido dentro desse evento, né, a Cidade Bem Tratada, aos 3 melhores artigos, as melhores pesquisas que foram apresentadas nesse evento. Uhum. E o nosso trabalho, né, na verdade, envolveu então um projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso do Jonathan, né, que eu acho que ele é quem tem toda a propriedade aí para explicar com mais detalhes qual foi a pesquisa dele, enfim, todo o envolvimento dele com isso. Então, Jonathan. Primeiramente foi um enorme prazer para nós estar recebendo esse prêmio, né? Porque dentre vários artigos que participaram aí do evento, pesquisadores de várias universidades, e para nós aqui da Ubra estar recebendo esse prêmio foi um enorme prazer. Então, esse artigo do qual a gente foi premiado, ele se baseou no meu tema do TCC, né? Que eu me formei há um ano, formei um ano aqui na Ubra, e ele tratou dos telhados verdes, né? Que é uma técnica construtiva que a gente diz sustentável, porque ela alia o desenvolvimento das tecnologias da construção civil com a questão da preservação do meio ambiente, né? Professor Beto, aquela ideia de cidade bem tratada, comparando com a realidade, como é que nós estamos com o Brasil? O Brasil tem algumas práticas interessantes, algumas capitais, assim, Porto Alegre até é uma delas, né? Cidade muito arborizada, muitos parques, muitas praças, das metrópoles mais verdes do planeta. Olha só. Porto Alegre. Isso se construiu, não foram governos, a sociedade, né? Isso tem um aspecto cultural. Isso se planejou desde o século XIX, a primeira urbanização de Porto Alegre no centro já se previa isso, né? Mas isso é uma parte, né? Nós temos uma cidade também como São Paulo que está se reinventando muito, ciclovias estão aumentando muito, está se plantando muito, está se exigindo, uma coisa que não se exige, infelizmente, consegui aprovar isso na Câmara, mas não é... Infelizmente, sempre tem o lobby da construção civil contra. É inadmissível tu construir sem captação e uso da água da chuva. São Paulo está fazendo isso. Né? Não é sustentável um projeto que usa água tratada para dar descarga no banheiro. Sim, perfeito. Então, a gente tá ouvindo muito o termo sustentável de forma errada. Né? Então, só um exemplo. Né? Sim. Isso São Paulo, já que tu perguntaste da cidade, está evoluindo muito tanto com relação a exigências de placas fotovoltaicas, captação de água da chuva. E uma coisa que Porto Alegre fez pioneiramente e depois São Paulo é a exigência, que é mais ainda que o telhado verde, é a área livre, vegetada e permeável, no solo lá, no piso. Se quiser fazer, faz. Né? Então, assim como nós conseguimos avançar muito isso, assim como no meio rural nós temos a chamada reserva legal, que foi quase liquidada agora com a reformulação do Código Florestal, infelizmente. Ficou só para grandes propriedades. Mas o que era isso? Isso foi aplicado já em 34, dentro de uma visão de sustentabilidade do meio rural, ou seja, tu deixa 20% da tua área como uma isso é área de preservação permanente. Isso é outra diferentes. A área de preservação permanente é o meio físico, né? Então, beira de recursos hídricos, encostas, nascentes, banhados, topos de morros.
Isso é a área de preservação permanente. Além disso, tem que ter 20% de área vegetada natural. Tá? Isso era apenas para a zona rural. Nós conseguimos incluir isso na zona urbana. Hoje todo lote urbano tem que ter área livre, vegetada e permeável. E algumas cidades também já estão adotando isso no Brasil, né? Uma coisa que é muito comum na Europa, por exemplo. Perfeito. Né? Inclusive, para complementar, a Prefeitura de São Paulo também tem lei sobre telhados verdes, né? A Prefeitura de São Paulo tem um telhado verde espetacular, assim, quase uma floresta em cima da Prefeitura. Bem bonito, assim, se pesquisar a imagem. São, na realidade, várias práticas que não existe, assim, uma prática que vai deixar bom, então agora ficou sustentável. Não, você tem que adotar várias práticas. Sustentabilidade exige uma revolução de atitudes, uma revolução de conhecimento, uma revolução de projetos. Nós estamos muito além disso, muito aquém disso, e ainda, em alguns casos, até retrocedendo, como foi o caso do Código Florestal, que, né, aniquilaram a proteção das nossas florestas, essa é a verdade. Agora, em 2012, onde a oposição e a situação se uniram para isso. Né? Nós estamos vendo no Rio Grande do Sul o recrudescimento do carvão, onde a Assembleia Legislativa em peso votou a favor do polo carboquímico, que é a coisa mais insustentável do planeta, é o carvão. Perfeito. É uma unanimidade, toda a opinião pública a favor, todos os políticos a favor, e a gente fala ainda em sustentabilidade. O pré-sal não pagando imposto. Sabiam que a extração do petróleo no Brasil não se paga imposto? E a energia solar paga 40% de imposto? E a gente quer um país sustentável, que optou pelo pré-sal em detrimento da energia solar. Essas coisas não precisam ser faladas, porque isso é sustentabilidade. Perfeito. Não, está correto. Isso é sustentável. Há uma confusão, o resto é blá, blá, blá. Há uma confusão muito grande, né, nessa questão da sustentabilidade, que é o que realmente é, como o professor Beto está falando com muita propriedade. E a gente percebe que talvez, eu até, é uma coisa que eu tenho lido bastante a respeito disso, que talvez a raiz dessa confusão seja no próprio termo desenvolvimento sustentável. Porque a ideia, né, de muitos autores, enfim, muito se comenta a respeito disso, essa ideia do desenvolvimento nos passa uma falsa ideia de que em prol do desenvolvimento econômico, né, a gente pode fazer qualquer coisa, inclusive com uma base, vamos dizer assim, agora firmada, né, que é o próprio licenciamento ambiental, quando feito nessa forma, justificado por interesses, enfim. E a própria palavra, né, desenvolvimento, é uma palavra que me incomoda, porque ela mostra um desenvolvimento, né, e essa ideia, né, de que somos eu aqui, a natureza lá distante, né? Isso é uma ideia equivocada e que a gente percebe que, como o professor Beto falou, esse é um tempo em que nós tínhamos que estar trazendo isso, a gente já viu as consequências disso, desse desenvolvimento, a gente já percebeu as consequências disso no nosso dia a dia, na nossa saúde, na saúde das nossas crianças, né? A falta de as próprias mazelas, né, que nós temos hoje da sociedade, ansiedade, depressão, as doenças respiratórias, né, enfim, o estresse, né, urbano, a urbanização, né, tomou conta. E aí a gente parte na verdade, eu acredito nisso, né, que o que a gente precisa é de um novo olhar sobre a cidade. Porque nós não vamos tirar as pessoas da cidade, nós somos 7 bilhões de habitantes no mundo, as cidades estão cada vez mais entupidas de gente e cada vez mais nós precisamos de mobilidade, o que a gente precisa é olhar a cidade de uma maneira diferente desse olhar do desenvolvimento, né? Do desenvolvimento. A gente precisa olhar a cidade mais envolvidos com essa questão da natureza, e não só por uma questão ambiental ou ecochata, como às vezes, né, quem se preocupa com isso é tratado, mas por uma questão da nossa própria saúde, da nossa própria qualidade de vida. E isso também, eu entendo que isso também não está só no discurso, mas também está aqui dentro da universidade. Nós precisamos formar engenheiros com outro olhar. Pois né? Mas essa é a questão central, né, que eu queria resgatar, que o professor Beto comentou. Se o profissional, no caso engenheiro, né, se ele não tiver uma mentalidade de que é um ser humano que está integrado na natureza e continuar naquela ideia de dominar a natureza, a gente não tem alternativa. Mas é o que está se ensinando hoje. Continua se ensinando isso hoje. É a base. Eu sei que eu sou professor e fui aluno, o que se ensina, eu sou advogado. O que se ensina é o direito à propriedade privada.
A função social da propriedade é uma coisa, assim, completamente... Então, tá muito difícil, assim, né? Por mais que a Constituição preveja a proteção do meio ambiente de forma muito bem colocada, por mais que a nossa legislação seja bastante avançada nesse aspecto, no dia a dia, que nem eu falei, nós não conseguimos enxergar. As pessoas continuam levando, as pessoas continuam comprando no supermercado sem levar a sua sacola para casa. Sim. Então precisa de uma lei para isso. É que essa questão... Só um exemplo assim que pode parecer, mas isso aí, numa escala Com de certeza, 7 de 7 bilhões de bilhões de pessoas, pessoas. faz uma diferença brutal. Né? Sim, muito grande. E assim a gente poderia dar... Então é tanto a atitude micro, né, individual, como, claro, da Coletiva, empresarial né? e Sustentabilidade, de políticas coletiva. públicas. Né? Sim. E aí, o que a política faz? Ela é reflexo da sociedade. Não vai ser prioridade de um município separar os resíduos se as pessoas não estão nem aí para resíduo sólido. Sim. Se as pessoas vão querer asfaltar, vão asfaltar. Essa vai ser a prioridade do prefeito, do político. É o reflexo da sociedade, gente. Sim. Não adianta, isso aí É que é... a sociedade tem empurrado com a barriga também, né? Essa questão de ser sustentável. Porque, às vezes, as pessoas pensam individualmente que, para eu ser sustentável, eu tenho que ter uma casa com painel solar. Acho que é mais caro, Se eu né? desligar a luz ali quando eu sair do quarto, por exemplo, isso não vai ajudar. Óbvio que vai ajudar. São atitudes pequenas, assim, que vão formando, né? Conscientização e educação do indivíduo para que isso se torne... tenha uma reflexão grande na sociedade, né? Claro, coisas como você diminui alguns minutos o teu banho diário. Exatamente, Isso dá uma exatamente. diferença monstruosa. Com certeza. Eu posso falar como universidade, como docente do curso de Engenharia Civil, né, aqui da Universidade Luterana do Brasil, que nós temos essa preocupação, sim. Né? A Isso gente tá presente sabe, na isso está formação. muito presente na nossa matriz, isso está muito presente na formação do nosso aluno. Nós temos, inclusive, uma coordenação centralizada. A nossa coordenadora do curso de Engenharia Civil, a professora Fernanda Macedo, é a coordenadora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Então, nós viemos trabalhando de forma integrada com esses alunos, com esse olhar. A gente tem projetos voltados para questões talvez não tão comuns dentro de cursos de Engenharia Civil, né, em outras universidades, como, por exemplo, saneamento. Então, nós temos o projeto Engepraxis, que leva os nossos alunos da Engenharia Civil nas vilas, onde nós identificamos, diagnosticamos, o Jonathan participou, né, do Engepraxis também. A gente identifica, então, pontos frágeis dentro da nossa cidade, nós não vamos para outras cidades, né? Nós estamos aqui na nossa cidade, nós temos vilas e ambientes vulneráveis muito próximos da universidade. A gente às vezes fala em saneamento básico, a população não tem saneamento básico. E pensa em favela, pensa em gente com moradia precária. E aqui em Canoas a gente tem isso. Saneamento básico. Classe média faltando. também não trata os Classe média. Exatamente. Então Então, a vai gente continuar tem esse exatamente compromisso, né? sobre Se preocupa esse com isso. enfoque depois do intervalo. Cidade Sustentável é o tema do Ulbra Conhecimento dessa semana. E temos como convidados professora Cristine Santos de Souza da Silva, professora da Ulbra, professor Alberto Preto Moes, professor universitário, e o engenheiro civil Jonathan Michels. E eu quero começar esse segundo bloco, Jonathan, com você. O que te levou a estudar esse tema telhado verde? O tema telhado verde, até o tema sustentabilidade, não foi um tema que eu entrei na faculdade pensando nisso, né? Você descobriu ao decorrer? Descobri ao decorrer do curso. Até porque quando eu entrei na faculdade eu tinha 17 anos, estava fresquinho, saindo ali do ensino médio, né? Sim. E muitas vezes a gente começa o curso e a gente não tem ideia do que vai ser Claro. engenharia civil, do que é engenharia civil, Sim. né? O que engloba engenharia civil. E ao decorrer do curso ali, fazendo algumas cadeiras, né? Mais aplicadas à construção, aí depois cadeiras aplicadas à sustentabilidade, aí eu percebi, né, poxa, porque eu como engenheiro civil? A engenharia civil é uma das atividades que mais consome recursos naturais no mundo. Perfeito, hoje, né? sim. Então, por que o engenheiro civil não pode dar sua contribuição para que isso seja minimizado ou seja compensado de alguma forma? Né? Sim. Se a gente tem essa capacidade de construir, de criar, de modificar, por que a gente não modifica de uma maneira consciente? Então, ao longo do curso, eu fui criando essa consciência e depois ali, quando chegou
pouco antes de fazer o TCC, foi surgindo essa ideia, sustentabilidade. E então a professora Cris foi minha orientadora, né? Daí juntos a gente foi amadurecendo a ideia até a gente chegar nos telhados verdes, né? Que foi o tema do meu TCC, um tema que eu gostei muito de ter estudado, de ter feito uma pesquisa e que eu me orgulho muito, inclusive, do meu TCC, né? Isso é porque também a universidade proporcionou esse espaço de pensar diferente, ou seja, de pensar integrado com a natureza, o meio ambiente. Nós temos isso como característica, né, como eu havia comentado. A minha formação, eu sou bióloga, bacharel em ciências biológicas e o meu mestrado é em engenharia civil. E eu lembro que mesmo durante o meu percurso no mestrado, muitas vezes, né, eu fui questionada assim, por que fazer mestrado na engenharia civil? Claro, na ocasião eu trabalhava num órgão ambiental com resíduos sólidos da construção civil e via ali uma oportunidade para contribuir na solução de um problema real ambiental, né? Que é essa questão do impacto dos resíduos da construção civil e da própria construção civil no ambiente urbano, enfim, no ambiente de uma forma geral. E não somente eu, mas eu percebo isso em outros projetos que nós temos, né? E aí cabe muito bem o que o Jonathan colocou, que essa modificação não precisa ser assim como vem sendo feita. E o professor Beto também falou, isso já vem mudando, esse olhar vem mudando, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma mega cidade como São Paulo, que já começa a olhar diferente, é porque já percebe que alguma coisa precisa ser transformada Pelo menos nisso, um setor da né? sociedade se dá conta. E o que acontece muito é uma questão muito... a minha maior preocupação, talvez, como educadora, é essa questão toda emocional que envolve a questão do ambiente, né? Como assim, professor? Tem uma linha de pesquisa acadêmica que trabalha muito com essa questão biofílica. O que é a biofilia? É o amor por aquilo que é vivo, vamos dizer assim, o contrário de necrofilia, que é a contemplação, o amor àquilo que... Filose em grego é um amigo. Isso. Então, é nesse sentido. Então, eu prefiro o ambiente construído, trazendo isso para a realidade das cidades, né, do que o ambiente natural. E a gente vê que essa superpopulação, essa superurbanização, esse olhar duro da engenharia civil é muito necrofílico e pouco biofílico, né? Sim. E aí, claro, o que se precisa, né, é dentro dessa linha acadêmica que surge lá nos Estados Unidos, que é as cidades biofílicas, é muito mais do que criar espaços para a conservação, que são importantes. Eu ter áreas de conservação, áreas naturais, áreas de preservação, são importantes, mas a gente precisa trazer a natureza para dentro do ambiente da cidade, né? A gente precisa resgatar isso, porque essa questão, assim, área de preservação para um lado e a cidade para o outro, como dois polos, isso favorece o desenvolvimento, né? Então, eu mesmo sem querer, quanto mais eu convivo nesse ambiente necrofílico, né, construído, mais necrofílico eu me torno, ou seja, menos atraído pela natureza eu me torno. E tem inclusive um francês, Richard Louv, que tem um livro muito interessante, né, para os pais, enfim, que ele fala sobre, ele cunha um novo termo médico, que embora não seja reconhecido ainda como um termo médico, mas é muito interessante, que ele fala de um transtorno de déficit de natureza, que mostra, inclusive, que as nossas crianças já não têm esse apego que é natural, né, pelas coisas vivas, pelas coisas naturais. Né? Então, a gente já está criando, né, educando as crianças, e isso pode ter consequências terríveis a longo prazo. Né? Então, é papel da academia, é papel da população, de uma forma geral, como o professor Beto comentou, é papel dos órgãos públicos, né? O próprio licenciamento ambiental eu entendo como um instrumento para fazer isso, né? Não compensar um impacto lá num outro local de preservação, mas como o professor Beto falou, no próprio terreno. Né? Se eu vou construir, eu preciso promover isso. E aí a ideia é mais do que conservar, é de criar a natureza.
que é o que a gente precisa. A Porque gente precisa fazer a natureza. E se recria. Exatamente. Mas isso significa também, professor Beto, que essa questão do cuidado, da integração com a natureza, o ser humano precisa de um avanço em todos os termos, em todos os sentidos. Em algum momento, você falou o seguinte: existe uma relação entre poluição e corrupção. O que significa isso? Sim, é muito simples. Em certo sentido, tudo que é mega não é sustentável. Se é mega, não é sustentável. Olha só. Não é sustentável, pela própria característica. O que é sustentável? Né? A gente tem que... São 3 conceitos básicos. Sustentável é tu deixar para as futuras gerações um ambiente do mínimo tão bom quanto tu tinha. Pelo menos isso. A questão ética. Perfeito. Profundamente ético isso. Sim. Isso é o conceito que iniciou o termo de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento é muito bem-vindo. O que não é bem-vindo é o crescimento. Desenvolvimento é muito bem-vindo. Nós precisamos nos desenvolver. Crescimento, sim, que é só visa o crescimento econômico. Esse é algo que a gente tem que tentar deixar lá para o século XX. Porque ele está desconectado de outras Sim, áreas. ele é só econômico. Então, sustentável é uma coisa mais ampla, mais complexa, que também, então, passa por garantir o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Os 3 são importantes. O melhor exemplo é o seguinte... bom, já que nós estamos adorando o carvão aqui no Rio Grande do Sul, então vamos fazer uma mega... nós estamos duplicando a candiota, com isenção total de ICMS, né? Para extrair carvão, queimar carvão, para gerar energia. Isso é mega, caríssimos. Né? Tem que vir gente lá do Japão para vir fazer isso aí. A energia solar, só atravessa a rua, compra numa loja, sem licença ambiental nenhuma, bota lá no teu telhado. Onde é que tem margem de corrupção aí? Isso é uma tem margem de corrupção aí? Sim, Não tem margem de corrupção, é micro. Mas isso é uma questão técnica ou é uma questão de mentalidade? Por exemplo, para não usar mais essa energia solar que você comentou, por que nós não usamos mais? Porque não dá margem para corrupção. Ou seja, não tem incentivo? Porque, desculpa, os engenheiros dizem que é coisa de jirico. Energia solar é coisa de jirico. Enquanto que na Alemanha, para tu ter a BITS na Alemanha, qualquer casa, para tu ter a BITS na Alemanha, tu tem que ter a placa fotovoltaica. Isso é uma exigência das cidades alemãs, que não tem sol. Nós estamos aí no pré-sal, nós estamos aí terminando Belo Monte, mega, tudo mega, é onde está nuclear, nós temos energia nuclear. O presidente da eletronuclear está na cadeia, gente. Porque isso tudo é corrupção, tudo é sujo. Isso. Tem toda uma questão cultural também, né? Tem uma coisa também, está faltando, falta estímulos de políticas públicas para justamente, então, um patrimônio histórico deveria ser não só isento de impostos, mas ter estímulos. Né? O professor Beto tocou numa questão bem importante da legislação, até que eu vou falar e eu gostaria que ele contribuísse depois, que a gente tem princípios legais, a gente tem, inclusive previsto na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, há uma previsão que é do protetor recebedor. Isso. Mas a gente não vê ações que realmente favoreçam uma pessoa para que ela se sinta incentivada, né, pelo poder público, para que ela coloque, bom, se eu tenho uma previsão legal, né, numa política nacional para o protetor recebedor, e aí não só na Política Nacional de Resíduos Sólidos, vamos falar do pagamento por serviços ambientais, né? Hoje em dia, por exemplo, o produtor de arroz, né, tá lá, ele muitas vezes com nascentes próximas da sua área de produção, né? Por que não faz um programa para pagamento por serviço ambiental? Porque não vale a pena. Porque não vale a pena. Economicamente, o princípio do protetor recebedor não se aplica, ele não é viável. E aí a gente tem essa limitação. Eu entendo isso como um problema crônico. Bem complexo. Bem complexo. Sim. É cultural. Passa por uma base de educação muito forte, acadêmica, e não digo só universitária. Porque os nossos alunos chegam aqui também, né, com esse olhar, assim, né? Sim, é isso que existe, né? E a gente sabe que não são todos que saem com um olhar diferente. A gente tenta fazer o nosso papel. O professor Beto é professor universitário. Eu tenho certeza que os alunos dele ouvem esse discurso, né? E isso porque a gente acredita nisso, né? O nosso papel. Agora, quantos? Bom, 1, 2, a gente está fazendo. Agora, precisa também política pública, né? Precisa valer a pena. A gente precisa saber votar. A gente precisa
participar das políticas. Ir na Câmara de Vereadores, ir na Assembleia. Exatamente. Não individualmente, de forma organizada. Não, organizado, exatamente. Entende? Porque às vezes, fui vereador 12 anos, e às vezes fica sozinho lutando por uma coisa que quase que não é tua, a causa da sociedade, e aí tu fica lá sozinho. Sim. As pessoas não participam. E nós vamos agora para o recado final dos nossos convidados. Professora Cristine, qual é o seu recado final? Bom, meu recado final é para que tudo aquilo que a gente foi discutido aqui, que a gente sabe que é um problema complexo, né? Que a gente pare de achar que isso não é um problema nosso. Isso é um problema de todas as pessoas, de todo mundo. Nós habitamos a cidade que nós habitamos é onde nós vivemos. E nós temos esse compromisso político, social, cultural e um compromisso ambiental, inclusive com as próximas gerações que virão, porque isso é sustentabilidade. Né? Sustentabilidade é uma mudança de comportamento, envolve ética, né? Envolve responsabilidade, envolve compartilhar. Né? Muito bem, professor Beto, seu recado final? Bom, primeiro quero agradecer o convite, estar aqui. Esse tema ele passa necessariamente pela academia, e a academia junto com a sociedade podem e devem justamente pautar mais esse tema nas políticas públicas de uma forma geral, principalmente nos parlamentos, né? Que é ali que as coisas acontecem. Isso pode demorar, mas é ali que acontece. Para você ter uma ideia, toda a legislação ambiental do Estado do Rio Grande do Sul foi feita junto com a academia, dentro da Assembleia Legislativa. Olha só. Né? Quer dizer, tem que ir para fora, né? Tem que levar para fora e mostrar a organização e mostrar que a sociedade quer mais meio ambiente e não menos meio ambiente. Né? Em síntese é isso. Isso é fundamental para que a gente possa ter que o reaproveitamento e a reciclagem sejam realmente estimulados e incentivados, né? Que a proteção das nossas matas, dos nossos mananciais também sejam estimulados e incentivados. Já está havendo algum tipo de financiamento, mas os desafios são muito grandes, porque a história mostra que muitas vezes a gente avança, tem momentos de avanços, e nós temos momentos de recuos. Perfeito. Nós estamos vivendo no Brasil um momento de retrocesso ambiental muito preocupante. E nós precisamos nos mobilizar, estar atentos a isso, porque sempre é possível reverter e passar a voltar a melhorar, como há algum tempo já estava acontecendo. Muito bem. E o Jonathan, seu recado final? Bom, primeiramente agradecer o convite, muito obrigado, foi um prazer estar aqui. E o meu recado eu quero deixar para os meus futuros colegas, né, e os então estudantes de engenharia civil. Dizer para eles que não adianta querer tirar nota 10 na cadeira que eles estão fazendo. Não adianta ficar pensando, vou ser engenheiro civil, vou ganhar muito dinheiro, vou construir. Não adianta nada disso se a gente não tiver uma consciência e lutar e buscar um desenvolvimento para um bem comum, um bem maior que a nossa sociedade, aliada aí ao meio ambiente, né, principalmente. Então, deixar esse recado mesmo para os meus futuros colegas e colegas também, para a gente ter essa consciência maior aí, cada vez espalhar ela mais, andar ela adiante, para a gente poder desenvolver com sustentabilidade. Muito bem, muito obrigado, professora Cristine. Eu que agradeço. Obrigado, professor Beto. Obrigado, Jonathan, pela conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ulbra Conhecimento. Até lá!